bem? Como vocês passaram da aula anterior? Estão treinando? Porque eu quero saber se vocês estão melhorando na maquiagem ou se só estão aqui olhando e pensando, eu não sou capaz. Ó, você é capaz e você vai sair daqui desse curso expert em maquiagem, vai sair maquiando todas as suas amigas, vai sair se maquiando, os rolês não vão ser mais os mesmos, basiquinhos, você vai ficar doida pra aparecer um rolê pra você fazer uma maquiagem e sair divando por aí, tá? E toda a maquiagem que vocês fizerem, gente, eu quero que vocês me marquem muito, que eu quero ir lá ver, pra ver como vocês estão se saindo. Então, pode me marcar, postar lá e me marcar que eu quero ver. Gente, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é acertar o tom de base, para você não sair aí nas fotos e vídeos com a cara de uma pessoa e o corpo de outra, porque é o que a gente mais vê, né? É muito difícil realmente a gente conseguir acertar um tom de base, principalmente quando a gente compra pela internet. Hoje eu vou estar ajudando vocês a evitarem esse erro de sair com o rosto de uma cor e o corpo de outra, gente. Mas como assim? O que a gente tem que fazer? Bom, eu tô aqui com 4 tons de base e eu quero que vocês tenham essa percepção junto comigo. Eu vou passar 2 tons desse lado e 2 tons desse lado e vocês vão vendo assim qual tom se adapta melhor ao meu tipo de pele. Mas como que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai testar a base, muitas vezes as pessoas falam para passar na testa, para passar no queixo, para passar aqui no dorso da mão, para passar aqui no colo, né? Mas qual que é o lugar certo, ideal pra gente testar as bases e bater com o nosso tom ali? A gente sabe que o nosso rosto, ele geralmente é mais claro do que o nosso corpo, né? Não segue exatamente o mesmo tom, igual se eu for ver aqui, ó, o tom do meu braço, não é o mesmo tom do meu rosto. Então, qual o tom que eu tenho que seguir? O do meu braço, do meu colo ou do meu rosto? Então, a gente vai ver aqui agora. A gente sempre, gente, quando a gente vai testar a maquiagem, a gente tem sempre que vir aqui, nessa região. E a gente vai bater o tom daqui com o tom do nosso pescoço. Pra não ficar com aquela cara flutuando lá, cara branca e o corpo preto, tá? Vamos evitar isso aí. Isso daí tá feio. Vou começar passando aqui, gente, a base pra gente ver se ela é do tom do nosso colo. Eu vou passar essa daqui, que totalmente é o meu tom, né? Como a gente pode ver. E eu vou passar essa daqui. Quando a gente usa essa região do rosto para testar o produto, a gente consegue ter mais noção. Porque quando a gente usa o dorso da mão, por exemplo, para testar o produto, a gente tá comparando o produto com uma parte do corpo que não é da cor do nosso colo. Então, mesmo que bata ali com a cor, né? A gente tem que descer ele aqui, ó, gente. Tá vendo? Se quando eu passo a base, ela fica manchada assim, ó, igual tá esse daqui, não se dissolve, meio que dissolve na pele, some ali, significa que essa base não é pra você. Não é o seu tom. Essa daqui também, ó, quando eu espalho ela, eu vejo que ela tá super com um tom avermelhado, mais do que o meu tom, tá vendo? Que ela tá mais escura. Eu consigo nitidamente ver ela aqui na minha pele. Então, essa também não é o nosso tom. O tom que a gente tá procurando. Agora, vamos espalhar essa daqui. Essa daqui já é a mais amarelada. Ela quase se assemelha ao tom da minha pele. Mas ela também não se dissolve, tá vendo? E agora a gente vai espalhar essa daqui. Tá vendo que quando eu espalho essa daqui,
ela tá dissolvendo na minha pele, tá ficando o tom da minha pele. É isso aqui que a gente precisa quando a gente testa uma base. A gente precisa ver, ó, quando eu desço aqui, ó, eu perdi ela aqui, eu não consigo ver onde que tá a base e onde que não tá. Aqui eu já consigo. Aqui, então, eu consigo mais ainda. Esse lado aqui ficou todo manchado, gente. Esse daqui quase foi, mas o subtom dela, ó, fica meio esquisito. Porque não é o meu subtom é mais neutro. É neutro pra avermelhado, então esse daqui, ó, ficou perfeito. Se você olhar só essa parte aqui, você fala que eu tô com base aqui? Seguindo a linha do meu pescoço aqui? Não fala. Então é isso que a gente tem que ver. Quando a gente for testar uma base, o produto, a gente tem sempre que colocar ela nessa linha do maxilar, encontro com o pescoço, descer o produto até embaixo para poder ver se ele vai sumir ali. Se ele dissolveu na pele, significa que essa é a base certa para você. Ah, mas às vezes eu testo uma base, todas as bases da marca e eu não encontro o meu tom. A gente tem que saber, gente, sobre os subtons. Tem marcas que lançam bases só de um subtom. E às vezes aquele não é o seu subtom. Então realmente você não vai achar a base naquela marca. Mas existe várias marcas boas brasileiras e com um precinho que a gente acha subtons diferentes para cada tipo de pele. Como por exemplo, Boca Rosa faz isso, Karen Bacchini faz isso, Bruna Tavares, que são bases extremamente boas, fazem isso. É isso, gente, você tem que ver lá na sua escala tonal qual que é o tom ideal para o seu tipo de pele, para o seu subtom. Se você tem um subtom mais amarelado, então você tem que ver subtons que sejam mais para esse tipo aqui. Se você tem uma pele mais neutra, que seja um tipo de base assim. Se você tem uma pele mais avermelhada, que seja um tipo de bases assim. Ah, Ana Júlia, mas eu não sei identificar qual é o meu subtom. A gente tem vários métodos da gente identificar isso. Um dos métodos é a gente olhar a nossa veia. Se a nossa veia ela for esverdeada, significa que seu subtom ele é quente. Então, seria ali o avermelhado. Subtons avermelhados vai se dar melhor com a sua pele. Se você tem a veia aqui azul ou arroxeada, isso significa que o seu tom é frio. Então, você vai optar por bases mais com tom mais acinzentado, mais friozinho. E se a sua veia aqui aparece meio mista, você não consegue identificar se ela é verde ou se ela é azul, então isso significa que o seu tom é neutro. Que bases mais neutras, que nem puxa para um subtom quente, nem para um subtom frio, que fica no meio termo ali, vai ser o ideal para sua pele. Ah, mas eu não consigo identificar pela veia. Então, o que você vai fazer? Pessoas que combinam mais com dourado e com prata, isso ajuda muito. Por exemplo, se eu combino mais com dourado, o meu subtom é avermelhado, ou seja, é quente. Se eu combino mais com joias pratas, o meu subtom é frio. Então, eu vou investir em bases com subtom frio. Você também pode pegar um tecido branco ou uma folha de papel branca e colocar perto do seu rosto. Se você acha que seu rosto fica mais amarelado, significa que é subtom quente. E se você acha que seu rosto fica mais neutro, é um subtom neutro. E se você acha que seu rosto fica mais frio, então é um subtom frio. Então essas são algumas diquinhas para você descobrir se você tem um subtom neutro, frio ou quente, para você acertar mais no subtom ali da sua base e na hora de você passar ela no seu rosto ela desaparecer. Ou então, se vocês ainda assim tiverem dúvida, pode me mandar mensagem no nosso grupo que eu vejo para vocês qual é o subtom e te ajudo também a achar o tom ideal da sua base. Várias amigas minhas sempre me mandam pedindo ajuda para achar o tom ideal da base delas e na maioria das vezes sempre dá certo. E olha que elas compram pela internet, tá? Elas não testam no rostinho dela, não. Então eu já tô bem acostumada com isso, então se vocês precisarem de ajuda, podem me pedir, que aí depois é só você seguir na linha de raciocínio daquela base que deu certo pra você. Por exemplo, eu sei que a da Mari Maria, que dá certo pra mim, é a M54. Então quando você pesquisar lá na internet, se você for comprar uma base pela internet, vocês podem jogar lá na internet, base da Boca Rosa, que seja semelhante à base M54 da Mari Maria. Aí vai aparecer lá pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais sobre o subtom de vocês, a escolher o tom certo da base, pra vocês não saírem com a cara fantasminha por aí nas fotos, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado vocês. E até a próxima aula. Beijos!